Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o VGHF11. No dia de hoje ele fechou custando R$ 9,50 e nesse último mês de maio ele vem se valorizando bastante. Ele saiu aqui dos R$ 8,87 lá no dia 3/5 e no dia de hoje fechou custando R$ 9,50. Então, uma bela valorização. Mas será que ainda compensa investir no VGHF11? Compensa pagar R$ 9,50 numa cota dele? Será que ele está custando caro ou barato? E será que ele vai continuar pagando 12 centavos em dividendos assim como ele pagou da última vez? É o que vamos considerar aqui no vídeo de hoje. Lembro que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda. Primeiramente, pessoal, para saber se um fundo ele está caro ou se está barato, nós não devemos necessariamente levar o valor da cotação dele em conta. Mas como assim, Lucas? Eu já vi casos de pessoa falar que quando o fundo ele custa R$ 10 ou ali na faixa dos R$ 10 é porque ele está barato. E se ele custa na faixa dos R$ 100 é porque ele está caro. Mas isso está totalmente errado, pessoal. Para você saber se um fundo ele está com desconto ou se ele está com ágio, você tem que levar em consideração outros indicadores, como por exemplo o indicador chamado P sobre VP. Como eu já mencionei, o VGHF11 no momento está custando aqui R$ 9,50. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, que no caso seria o seu preço justo, é os R$ 9,16. Então nota-se que no momento o VGHF11 custando R$ 9,50, ele está sendo negociado acima do que seria o seu preço justo, já que o seu preço justo seria os R$ 9,16. E esse indicador aqui nos mostra qual a porcentagem de desconto ou de ágio que o fundo no momento está sendo negociado. Esse indicador é chamado P sobre VP, que é o seu preço dividido pelo seu valor patrimonial. Sempre que um fundo imobiliário estiver com P sobre VP acima de 1,00, quer dizer que ele está custando mais caro, então ele está com ágio. E o ágio dele é proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. No caso aqui do VGHF11, podemos concluir que ele está com um ágio, no caso, custando mais caro, 4%. E se um fundo ele estiver abaixo de 0,99 para baixo, quer dizer que ele está com desconto. E o desconto também é proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. Então não fique pensando que se o fundo ele custa R$ 10 é porque ele está barato e se ele custa R$ 100 é porque ele está caro. Tirem isso da cabeça. Infelizmente tem pessoas que ainda acham isso. Você tem que levar em consideração aqui o seu valor patrimonial, que no caso seria o seu preço justo, e o seu P sobre VP, como eu já expliquei para vocês. Mas então, será que compensa investir agora no momento no VGHF11, já que ele está custando mais caro do que seria o seu preço justo? Isso fica a critério de cada um, pessoal. Tem investidor que não se preocupa em pagar um pouco mais caro por um fundo que ele gosta bastante. Já tem outras pessoas que usam a estratégia de nunca comprar um fundo com ágio, no caso custando mais caro. Ele só compra se o fundo estiver no seu preço justo ou se estiver com desconto. Então isso é um critério de cada um. Às vezes eu pago sim um pouco mais caro por um fundo, mas aí depende muito do fundo imobiliário que eu estou investindo. Como eu falei, fica totalmente a critério de cada um dos investidores. Até porque devemos levar também em consideração que esse indicador P sobre VP, periodicamente ele vem se alterando. Então ele sempre vai aí no decorrer de um ano, por exemplo, alterar várias e várias vezes. E agora, pessoal, respondendo ao segundo questionamento. Como eu mencionei, o VGHF11 nesse mês de abril para maio, ele pagou aqui 12 centavos de dividendos por cada cota. Se pegarmos o gráfico aqui, anteriormente ele vinha aqui na faixa dos 10 centavos por cada cota. Então será que ele vai continuar pagando esse valor de 12 centavos nos próximos meses? Então devemos levar em consideração o que foi que aconteceu para que ele aumentasse o valor dos seus dividendos. Vindo aqui no seu relatório gerencial, aqui no demonstrativo, nota-se que a sua receita final, que foi aqui 8,6 milhões de reais, foi bem maior do que o mês de março e o mês de fevereiro. Então ele conseguiu aumentar muito mais. E essa receita maior se deu por essa questão aqui, ó, negociações, na onde ele negociou 1,6 milhões de reais. E essa negociação veio de quê? Aqui embaixo eu vou mostrar para vocês. Veio exatamente dessas ações que ele tem. Ele vendeu as ações que ele tinha dessa empresa, a BRPR3, na onde ele vendeu nesse valor de R$ 524 mil. E ele vendeu também algumas ações da Multiplan, que ele tinha comprado nesse valor aqui de 1,3 milhões de reais e vendeu por 2,6 milhões de reais.
um lucro aí de praticamente 100%. Então foi exatamente isso com que fez que ele tivesse uma receita maior e com essa receita maior ele repassou um dividendo maior também para os seus cotistas. Então é muito provável, pessoal, que o VGHF11 ele volte lá para os 10 centavos, porque esse valor que ele recebeu a mais foi porque ele vendeu algumas ações que ele tinha. Se ele voltar a vender mais ações, pode ser sim que ele consiga repassar um valor maior aos seus cotistas, ou no caso, continuar nesses 12 centavos de dividendos. Mas como falei, isso só vai acontecer se ele realmente vender algumas das suas ações. Senão, ele vai voltar para aquela receita que ele estava tendo anteriormente. Então não fique pensando aí que o VGHF11 vai conseguir manter esse valor em dividendos. Como eu já expliquei qual foi o motivo dele ter pago dividendos maiores nesse mês de abril para maio. Porém, isso não quer dizer também, pessoal, que o VGHF11 seja um fundo ruim para se investir. Não, muito pelo contrário. Eu pessoalmente gosto bastante dele, gosto das estratégias que ele tem, a diversificação que ele tem nos seus investimentos. Por exemplo, aqui ele investe em CRIs, FITICs, outros fundos imobiliários, em ações e em SPE. Então ele tem uma variação bem interessante nos seus investimentos. Além disso, o seu carro-chefe, que é exatamente o CRIs, que ele tem 61,9% de todo o seu patrimônio, também é diversificado entre IPCA e o CDI. Então ele também não fica exposto a nenhum índice somente. Então, pessoal, como eu mencionei, fica aí a critério de cada um decidir se investe no momento no VGHF11 ou não. Ele tem sim um valor acessível, R$ 9,50 é um valor bastante acessível, porém devemos levar em consideração isso daqui. No momento ele está custando 4% mais caro do que seria o seu preço justo. E como eu mencionei, fica a critério de cada um. Tem alguns que não se preocupam com isso, decidem pagar um pouco mais caro, já tem outros que não. Então siga a sua estratégia de investimento. Eu pessoalmente no momento não vou investir no VGHF11. Eu tenho lá 300 cotas dele a um preço médio de R$ 9,36. Então eu sempre uso ou procuro usar na medida do possível a estratégia de sempre comprar abaixo do meu preço médio. Então como no momento ele está custando mais caro do que o meu preço médio, eu vou deixar ele lá um tempinho até ele voltar ali para um preço mais interessante, beleza? Pessoal, eu espero que o vídeo tenha ajudado, tenha esclarecido algumas coisas para alguns de vocês. Até o próximo vídeo e um grande abraço.